Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante, com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, fazer a previsão aqui de quem se classificará nessa fase 16 avos de final neste jogo entre Holanda e Marrocos. Holanda e Marrocos vão jogar nesta próxima segunda-feira, também no mesmo dia do jogo do Brasil, dia 29 de junho de 2026, tudo bem? Vamos primeiramente fazer essa previsão com o tarô a respeito do contexto do jogo em si e também de numerações importantes para as seleções da Holanda e de Marrocos, e depois com o baralho cigano fazer a previsão a respeito de quem se classificará, tudo bem? Não vai ser uma previsão assim de quem vai ganhar o jogo necessariamente. A minha previsão vai ser focada muito em quem vai se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes de iniciar esta previsão, fica aqui o convite para você. Se inscreva no canal, faça parte da nossa força e da nossa egrégora. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. E se você não gostar, deixe o seu dislike. E deixe também o seu comentário, o seu palpite a respeito de quanto vai ser este jogo entre Holanda e Marrocos, quem se classifica, enfim. Tudo bem? Então vamos iniciar, minha gente. Vamos lá? Oráculo, Holanda e Marrocos, dia 29 de junho. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre Holanda e Marrocos. Holanda e Marrocos, oráculo, jogarão neste dia 29 de junho de 2026. Jogo válido pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento é a respeito do contexto do jogo, as energias gerais desse jogo e também de numerações importantes, seja de jogadores, seja de tempo de jogo para as seleções da Holanda e de Marrocos, respectivamente, oráculo, por favor. Assim seja. Amém. Oráculo, Holanda e Marrocos, dia 29 de junho de 2026, por favor. Vamos lá, minha gente. Primeiramente aqui com o contexto do jogo, né? As energias gerais desse jogo. A Imperatriz, Arcano Mal de número 3, um jogo bom, um jogo de muita criatividade dos dois times, hein? Um jogo muito bom. O 10 de paus, algum dos dois times aqui bem perdidos no quesito, assim, sendo muito atacado e não conseguindo se defender bem. E o 2 de copas. Muitas vezes esse jogo aqui vai estar em um momento bem equilibrado, tá, gente? Vejo momentos de grande equilíbrio nesse jogo. Não é um jogo de muitos gols, não. Não acredito que seja um jogo de muitos gols. Um jogo de muita criatividade, mas assim, algum dos dois times, ou os dois times em algum dos momentos, né, vai estar bem perdido. Tá bom? Numeração da seleção da Holanda: 4 de espadas, 7 de paus e 8 de ouros. Para a seleção holandesa, olha, a numeração da seleção holandesa é 19, tá? Total. 19 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador da seleção da Holanda que vista 19, também 10. 10 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se porventura também houver algum jogador da seleção da Holanda que vista 10. E a seleção de Marrocos? Marrocos, arcano 20, arcano mal de número 20, o julgamento. O valete de espadas, que tem o valete de paus, desculpa, que tem valor 11. E o sol, arcano mal de número 19. Numeração de Marrocos aqui, minha gente, no total é 40, tá? 40. Então, 40 minutos do primeiro e do segundo tempo para Marrocos. Se houver, né, porventura houver, algum jogador de Marrocos que vista o número 40 e também o número 4, tá?
4 minutos do primeiro e do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador da seleção de Marrocos que vista a camisa de número 4, ok? Gratidão, oráculo, salve a sua força. Salve. Agora, minha gente, nós vamos aqui para a previsão a respeito de quem vai se classificar, tudo bem? Oráculo, neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre Holanda e Marrocos. Holanda e Marrocos, oráculo, jogarão nesta próxima segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, em jogo válido pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento é: quem se classificará para a fase oitavas de final? A Holanda se classificará, oráculo? Marrocos se classificará? É o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, e que eu possa, de uma forma clara, direta e objetiva, através de 5 cartas, respectivamente, para as seleções da Holanda e de Marrocos, trazer uma resposta a respeito do classificado para as oitavas de final. Assim seja. Amém. Holanda e Marrocos, oráculo, respectivamente, por favor. Primeiramente, com as cartas para a seleção da Holanda, me veio o navio, carta 3. Carta 34, carta dos peixes. Muito bom. Aqui me mostra uma movimentação boa, cadenciada da Holanda e o jogo fluindo bem, de uma forma que a Holanda vai saber se comportar muito bem no toque de bola contra Marrocos. Carta dos caminhos, carta 22, como carta central para a Holanda. Carta do cão, carta 18. E finalizando para a Holanda, a carta de número 17. A Holanda faz algumas mexidas ao longo do jogo, tá? Algumas mudanças aqui boas, mudanças que reforçam bem o entrosamento, reforçam também o jogo aéreo, tá? O jogo aéreo bom da Holanda. Me parece que a Holanda aqui faz mais de um gol, tá? Faz mais de um gol nesse jogo. Os caminhos estão bem abertos para a seleção da Holanda, tá? E Marrocos? Marrocos me abriu com um trevo, carta 2. E com a chave, carta de número 33. Olha só, muito bom para Marrocos aqui, pelo menos no início, tá? No início aqui me mostra o quê? Marrocos com sorte e com oportunidades. Boas oportunidades, sim, tá? Com a chave e aproveita, tá? Marrocos aqui deve fazer um gol, hein? O homem, carta 28, neste caso aqui, representa a própria seleção de Marrocos, tá? Muito bom aqui para Marrocos inicial. Tá melhor do que a Holanda? Tá. Tá melhor do que a Holanda aqui. Time de Marrocos tendo soluções, tendo sorte a seu favor. Carta da árvore, carta 5. Jogo físico do seleção marroquina. Só que no final acontece algo bem ruim para Marrocos. Carta 36, carta da cruz no final. Olha, gente, é assim. A Holanda aqui, ela está mais equilibrada, tá? A Holanda aqui parece que entra mal no jogo. Não que entra mal. Marrocos entra muito bem. Marrocos entra com as oportunidades, com a força física, conseguindo, me parece que pode até abrir o placar contra a Holanda, sair na frente. Só que aí depois nós temos um problema físico de Marrocos. Sério mesmo, um problema físico de Marrocos que atrapalha bem a seleção marroquina e no final aqui Marrocos perde. Marrocos perde essa classificação que teria tudo para conseguir. A Holanda não. A seleção holandesa aqui ela já vem bem mais equilibrada. Os caminhos fluem bem. E detalhe muito importante:
mudanças na Holanda aqui são muito boas, tá? A Holanda meio que conserta o jogo errático dela no início e consegue aqui um bom entrosamento e jogadas aéreas e que podem favorecer muito bem a seleção holandesa, tá? É, não creio que seja no tempo normal, tá? Pode ser que esse jogo aqui vá para prorrogação e pênalti, sim, ou que as coisas sejam decididas mais para o final do jogo, tá? Mas a minha previsão aqui, tá, minha gente? Então, reiterando, minha previsão aqui de Holanda e Marrocos é que a seleção da Holanda se classificará para a fase oitavas de final. Então, minha previsão é de que Holanda e Marrocos, Holanda classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Balastral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.